agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$ 19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora. Olá, meu nome é Tamires, eu sou assistente social pela FACEMP, tenho curso de aperfeiçoamento em cuidados paliativos, curso de suporte e intervenção do luto, estou cursando pós-graduação em Oncologia e Serviço Social e atualmente eu estou trabalhando no CRAS, Assistência Básica aqui em Santo Antônio de Jesus, Centro de Referência em Assistência Social. É uma área de atuação um pouco diferente da oncologia, mas a oncologia é uma área que sempre me chamou a atenção e que eu me propus a estudar. E quando eu recebi o convite da Liga de Oncologia e da Alameu, eu fiquei muito feliz, principalmente por ser um tema que está muito atual, que agora em tempo de pandemia não tem como não se falar de morte. Infelizmente, muitas vidas estão sendo cefada diante essa doença e sem falar na grande relevância do tema para nós profissionais de saúde, já que estamos diretamente ligando com a vida e com a morte, é muito importante nós entendermos como é que ocorre esse processo de morte e enquanto os profissionais estamos preparados para estar passando como é que eu vou dizer, esse acompanhamento para as famílias que se encontram em vulnerabilidade. O curso tem o título de Câncer e Morte em Tempos de Pandemia, uma perspectiva multiprofissional. Eu vou estar falando um pouquinho sobre luta e perda, a atuação e intervenção do serviço social com relação ao luto e à perda. E antes da gente começar, eu vou falar um trecho da música, vou ler para vocês, que eu gosto muito, porque não tem como a gente falar de morte se a gente não falar de vida. A vida e a morte, ela andam de mão dadas. E essa letra da música,
ela diz que são dois lados da mesma viagem, o trem que chega ao mesmo trem da partida, a hora do encontro também despedida, e a plataforma dessa estação é a vida, de Maria Rita. E aí eu trago uma imagem para a gente poder estar podendo falar um pouquinho sobre esse processo de morte. A morte ele faz parte do desenvolvimento humano. Nós temos uma sociedade que nós não discutimos morte, e não só na sociedade, existe um tabu quando se fala em morrer, nem todo mundo está preparado para poder falar da temática, e até mesmo enquanto profissionais. Tem uma pesquisa muito atual de Pensine, que ele vai falar que só 10% do curso de saúde debatem em disciplinas relacionadas à morte, e que esse 10% está mais destinado ao pessoal de psicologia. Mas como profissionais de saúde, eu acho que seria um tema que deveria ser bem abordado, porque nós lidamos com a vida e com a morte ao mesmo tempo. E já que a morte faz parte desse processo de desenvolvimento, nós precisamos entender como é que funciona esse rompimento de vida. E aí tem a teoria do apego, que John Bowlby ele vai falar, né? Que nós nascemos, tornamos criança, viramos adolescentes, fomos para a parte adulta, chegamos na parte idosa. E durante esse processo, cria-se os vínculos em todas as fases. E quando nós debatemos com a morte de frente com ela, então passamos em situação diante a morte, muitas vezes nós não sabemos como lidar. E aí é que entra a importância de nós estarmos discutindo esse tema, já que ele faz parte do nosso cotidiano de trabalho, do nosso cotidiano de vida. É um tema que tem um grande tabu, como eu falei, a ser debatido, mas que tem uma relevância indiscutível, principalmente para nós. E aí eu trago, né, duas imagens que falam sobre a mudança no cenário da morte. A primeira imagem tem um paciente enfermo na sua casa, acompanhado da sua esposa, provavelmente possa ser sua esposa, uma criança e um médico. E aí na outra imagem eu trago um paciente que encontra-se sozinho, acompanhado de paredes brancas, de tubos, em um ambiente hospitalar. E aí nós podemos ver, né, que a morte na contemporaneidade ela acaba sendo um pouco solitária. Existe essa situação onde a morte pode ser algo existente, porque o paciente ele está ali, mas temos que levar em consideração que a morte pode fazer parte desse processo de saúde dele, e tem o que a gente chama de não acompanhamento familiar, porque já que o paciente está hospitalizado, ele não pode, geralmente, esses pacientes ficam em UTI quando estão em estados mais graves, e não faz, a família acaba não participando desse processo de saúde e doença do paciente. E em caso de pacientes que estão em terminalidade, é muito importante que esse luto ele seja um luto antecipado, ele seja trabalhado em uma equipe. E aí a importância da equipe discutir sobre morte para poder a equipe ter uma preparação para como vai passar essa notícia, tanto de terminalidade, tanto para o paciente como para os seus entes, que chega para poder estar acompanhando esse paciente. E aí a gente precisa falar de perdas, né? Qual é o tipo de perdas que esse paciente está tendo e também o que os seus entes queridos vão passar. E aí tem a perda da saúde, a perda de um ente querido, a posição social, o papel social, os planos daquele paciente, daquelas famílias, que infelizmente vão ser interrompidos por causa do diagnóstico de morte, a imagem corporal
E isso acontece muito, essa questão da imagem corporal com os pacientes oncológicos. Quando começam a fazer a quimioterapia, a perda do cabelo, a perda da autoestima, o emagrecimento que faz parte desses pacientes, a perda da sua própria vida, da autonomia. Muitos pacientes precisam de um cuidador constante por estar em vulnerabilidade de saúde. Então, esses tipos de perda são perdas, perdas de grandes vulnerabilidades, de significância para tanto o paciente como para o usuário, que essa mudança, né, de vida, o processo de morte, faz com que também mude a dinâmica familiar dessas pessoas envolvidas. Segundo o Pax, o luto é entendido como uma importante transição psicossocial com impacto em todas as áreas de influência humana, tanto social como emocional, como espiritual e física. E aí, enquanto eu, assistente social, a gente trabalha muito nessa influência social do indivíduo, né? O que o luto ele vai trazer para a família e para o paciente que está em fase de terminalidade. E aí, os cuidados paliativos têm uma abordagem incrível, porque muitas vezes a gente escuta, né, não se tem mais o que fazer com aquele paciente que não está respondendo o tratamento fisioterapêutico. E é muito importante porque a gente deixa a patologia de lado, né? O paciente ele deixa de ser reconhecido pela sua patologia e vamos assistir o indivíduo como um todo, dando uma melhor assistência possível. Que os cuidados paliativos ele não assiste só o paciente, como também toda a família no suporte. Não é só o suporte no luto, e sim também no pós-morte. E sem falar da importância, né? Que a gente, dentro dos cuidados paliativos, nós trabalhamos todas as dimensões do cuidado, tanto emocional, como espiritual, como a física, e não é um trabalho, cada um dentro do seu fazer profissional, é um trabalho dentro da transdisciplinaridade do cuidado, e que, além de proporcionar o paciente, vamos dizer, uma morte digna, né? Porque a gente vai assistir ele dentro de todas as suas vulnerabilidades. E eu vou voltar só um pouquinho para falar sobre luto, porque também, quando se fala de luto, a gente tem de lembrar do que o luto nada mais é o compromisso que se tem com o outro. A gente precisa ter, e quando se fala de luto, a gente pensa muito no luto da morte, mas tem o luto da perda do trabalho, o luto da perda do cabelo. São vários fatores de perda que levam ao luto. E a atuação profissional do assistente social, que Neto vai trazer, que é habilitado para operar numa área particular, compreender o sentido social da operação e a significância da área do conjunto da problemática social. Eu trago aqui, né, uma dimensão da dor, que tem a dor espiritual, a dor social, a dor emocional e a dor física. Como eu já falei anterior, a gente lida muito com a dor social, trazendo o que aquelas problemáticas da vida do paciente pode trazer para o paciente. Muitas vezes, quando o paciente está hospitalizado, nós dos serviços sociais podemos diagnosticar muitos conflitos familiares. E dentro desse processo a gente tenta mediar da melhor forma possível para que a família e o usuário tenha um bom atendimento, que possam resolver esses conflitos, tanto porque a gente entendemos que esses conflitos acabam repetindo no seu processo de saúde ou então no seu processo de morte e luto. E aí temos os instrumentos da avaliação social, que nós usamos muito o genograma, né, que é a composição familiar, para poder
é acessar a família, acessar o paciente. A gente não acessa o paciente se a gente não acessar a família, se a gente não saber quem é o paciente, como é que ele é formado, qual é a sua conjuntura social, qual é o contexto social que aquele indivíduo se encontra, a nossa avaliação socioeconômica, que a gente sabe, e trazendo para a da oncologia, o tratamento oncológico é muito caro e muitos pacientes não têm condições financeiras para estar custeando esse tratamento. E o Ecomapa, que é a rede social. Dentro dessa rede social, nós procuramos ver quem é a sua rede de apoio, com quem nós podemos contar no momento de hospitalização. E aí a gente sempre temos um cuidado de ver como é essa relação de, de relação de afeto, de afinidade, né? Porque muitas vezes o que acontece em ambientes hospitalares, quem acompanha o paciente muitas vezes é o cuidador e acaba transferindo a responsabilidade da família de cuidar, de acompanhar aquele paciente, passando a responsabilidade para o seu cuidador. E a morte social. A morte física e a morte social são situações permeadas pelas construções culturais que dão sentido à morte ao morrer, em qualquer sociedade. Para Simmel, o sentido da vida está em relação direta com o sentido que se atribui à morte, de forma que a concepção da vida e a nossa concepção de morte são dois aspectos de um único comportamento fundamental. E aí eu trago que é muito difícil, né, se discutir morte na nossa sociedade, como eu já falei, existe um tabu sobre isso. Os estudos científicos que fala sobre a morte veio só na tonatologia, né, que é a teoria científica que estuda a morte, né, as causas e os fenômenos dela. E as primeiras autoras que vêm falar sobre morte Kübler-Ross, Kovacs, que escrevem, tem até livros sobre essa temática, que traz, né, o processo de morte. E aí, Kübler-Ross, ela traz os 5 estágios da morte que o paciente passa, que é a negação, a raiva, negociação, que é a baganha, depressão, aceitação. E ela diz que nem todos os pacientes vão passar por esse processo da mesma forma e que muitos deles não acabam chegando à aceitação da morte. É muito difícil você aceitar que vai morrer. Por isso, a importância de nós profissionais termos conhecimento desses processos, dessa dificuldade de estar acessando tanto a família como o paciente para poder estar falando abertamente de morte. Porque, além de ter esse tabu existente, também tem a relação religiosa, que cada um morre dentro daquilo que se acredita. Então, falar de luto, a gente não tem como não falar da dicotomia, né? Que é a relação de amar e perder, que faz parte do ciclo da vida. A morte social, enunciada em conteúdos que incluem. Então, assim, a morte física já é comprovada por muitos estudos que nada mais é que a separação do corpo e da alma. E a morte social está muito ligada à sua conjuntura social. É a morte individual por comodismo ou autoabandono de um indivíduo. É a morte das suas atividades sociais. Morte anômica, pelo isolamento e solidão decorrente do afastamento compulsório de atividades na família e na coletividade. E esse último tópico é muito o que a gente está vivendo agora, nesse tempo de pandemia da Covid-19, né? A família não poder participar desse momento de luto, né? E aí a gente tem que ter uma noção que luto é diferente para cada indivíduo, porque cada indivíduo vai passar pelaquela situação de uma forma.
E dessa forma que cada um passa, vai do preparo de cada um no que se acredita dentro da sua espiritualidade. E comunicação de mais notícia. E aí, eu vou aproveitar a oportunidade de eu estar aqui conversando com vocês um pouquinho e eu vou falar sobre alguns equívocos que ocorrem na área de saúde em relação à atuação do assistente social. Principalmente quando a gente fala em comunicação de mais notícia. Todo mundo acha, ou a maioria das pessoas, que comunicação de óbito é uma atribuição do assistente social. E não é nossa atribuição. É vetado ao assistente social comunicar óbito, até porque nós não temos preparo para isso. A gente não estudou patologia, nós estudamos relações sociais, né? Questões sociais que interferem no processo de saúde e doença. Então, o nosso papel durante o óbito é dar suporte e intervenção ao paciente e à família. O paciente veio a óbito, o médico assinou o DO, aí nós, assistentes sociais, vamos conversar juntamente com o psicólogo para poder fazer um trabalho psicossocial com aquele indivíduo, né? A psicologia vai dar suporte dentro da área dela e nós, assistentes sociais, vamos entrar com as partes burocráticas que nos cabem, que é as orientações e os encaminhamentos. Então, cabe ao assistente social a competência de educador nos processos de trabalho, desmentindo esses mitos postos pelos próprios pacientes, junto à equipe médica, tentando estabelecer uma relação de confiança entre os mesmos, pois é preciso termos cuidado de não assumirmos papéis que não somos nossos, relembrando o processo ético-político que norteia a nossa profissão. Paris, 2007, página 108 e 109. E aí eu vou trazer a intervenção social, que é o que eu falei no instante a vocês, que é de suporte ao luto, né? A gente acolhe a família, a gente tem uma escuta qualificada, fazemos uma análise de conjuntura social, se a família tem condição de enterrar seu ente querido, né, dentro dos seus direitos, com dignidade. Se aquela família não tem condição, nós entramos em contato com os órgãos responsáveis para poder fazer esse sepultamento de uma forma digna. Mobilização da família, possibilidade de reorganização, e aí eu trago, né, como já foi citado, os conflitos familiares que existem dentro dos ambientes hospitalares, e principalmente quando se fala em óbito, porque muitas vezes acabam tendo conflitos por heranças deixadas, e nós tentamos mediar esses conflitos existentes e as orientações e informações dos procedimentos burocráticos, que foi o que eu acabei falando nesse instante. E aí eu trago uma fala de Cecília Salderes, que é pioneira em cuidados paliativos, que ao cuidar de você no momento final da vida, quero que você sinta que me importo pelo fato de você ser você, que me importa até o último momento de sua vida. E faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, não somente para ajudá-lo a morrer em paz, mas também para que você viva até o dia de sua morte. Então é isso. Não é porque um paciente ele já está com prognóstico de morte que a gente vai dizer que não temos o que fazer. É a hora de cada profissão contribuir para que esse paciente, essa família, seja assistida da melhor forma possível e que tenha uma morte digna. Obrigada.